né? Porque o fato dele possuir uma boa genética não quer dizer que ele tem um bom nível de responsividade aos hormônios. Qual que é a grande diferença, se existe, qual é a diferença do físico de um cara de rato de academia mesmo, um físico muito bom, só que um cara que não é competidor, mas tem um puta de um físico, e de um atleta nível Olímpia, no topo mesmo, em relação a se tem diferença em quantidade, se tem que usar mais ou menos, existe uma grande diferença, uma grande lacuna aí que separa esses mundos ou basicamente não tanto? Às vezes a gente pode encontrar gente em academia usando coisas assim que talvez competidores profissionais usem também. Cara, se pega um atleta da Classic, um Ramon, um Zanca, o Jaworski ali, cara, o Ramon ainda é mais fora do parâmetro ali, porque ele usa muito pouca coisa, porque ali é um potencial genético absurdo, então os caras nem acreditam. Mas vamos pegar o Zanca. O Zanca é um cara que tem uma genética absurda, faz o trampo, não para, toma, né, faz um uso ali, né, das paradas ali. Cara, a principal diferença é a constância do cara. É o cara sair de um campeonato, continuar na rotina, no treino, na dieta. É o cara fazer o trabalho que tem que ser feito, cara. E esses caras de academia, o cara que marombeiro raiz, que curte tomar bomba, provavelmente vai tomar mais que os caras, cara. Pegar um cara da Classic, um marombeirão raiz, toma mais que eles, cara. Sim. Caraca. Tem um outro fator também, né, que eu sempre observei, que é o seguinte, até falei recentemente disso. Tem duas divisões vamos pensar em duas, só pra gente não falar de muitas, né? Tem o cara que tem uma boa genética para desenvolver massa magra e e perder gordura, e tem o cara que não tem. Tem o cara que ganha massa muscular com dificuldade, que seca com dificuldade, é mais problemático para ele, tá? Isso é uma questão, obviamente, genética, tá? Isso é uma carga genética que vem, que dita se o cara tem facilidade ou dificuldade, ponto. Isso é uma coisa. A segunda coisa é o nível de responsividade que esse cara tem ao hormônio. E quando isso entra em questão, o que eu observo? Eu observo que o cara que tem boa genética para esse esporte, por exemplo, não necessariamente ele tem bom nível de responsividade com os hormônios. Então você pode pegar um cara com boa genética para construir massa magra, é aquele cara que, 14, 15 anos, entra com os amigos na academia, por exemplo, ele ganha braço mais rápido, peitoral já desenha, abdômen marca e tal, e todo mundo acha que, é esse cara. Nossa, imagina a hora que esse cara tomar hormônio, ele vai acabar com tudo, sei o quê. E às vezes o cara toma e não. Né? Porque o fato dele possuir uma boa genética não quer dizer que ele tem um bom nível de responsividade aos hormônios, tá? Essa é a primeira coisa. E pode ser também que esse cara tenha uma boa genética e tenha um bom nível de resposta hormonal. Normalmente, quando é esse o caso, a gente descobre caras como Ramons, como Chris Bumstead, como Arnold Schwarzenegger, como Ronnie Coleman, como Phil Heath, como tantos outros atletas que nós temos por aí. Tá? É o cara bom de genética e responsivo ao uso de hormônio. Do outro lado tem a mesma coisa. Tem o cara que não tem genética e que quando toma hormônio continua sem ter resposta porque não é responsivo aos hormônios. Então, eu peguei dezenas de caras como esse que estavam tomando, cara, que estavam fazendo um atentado à saúde deles e que não tinham resultado. E eram caras que estavam fazendo trampa. O cara comia certo, o cara descansava, o cara treinava pesado. Tava tudo certo, não tinha resposta, tá? E tem o cara que tem a genética ruim, porém tem um altíssimo nível de resposta por hormônio, né? E a gente vai lembrar aí, cara, ao longo da história, tipo, Art Wood, né? Vários caras Jean-Pierre Fuchs, caras que eram enormes, cara, mas que não tinham um físico tão agradável, sabe? Eram caras que não tinham um físico bonito, belo, sabe? A gente vê vários caras na internet assim.
Vários caras que são enormes, mas que não tem uma estética corporal agradável, que não tem proporção, que secam pra caramba, mas parece que não ficam secos, porque não tem profundidade de corte, né? Então são caras responsivos às drogas, mas que não necessariamente têm boa genética para. Então, é isso que é importante as pessoas entenderem, que o fisiculturismo, cara, é um esporte tão seletivo que ele chega a ser injusto. Porque às vezes o cara tem a paixão, o cara tem o foco, o cara tem a chama acesa, mas ele não nasceu com o bagulho. Você entendeu? E isso é difícil do cara aceitar. E normalmente, uma grande parcela da população fica carente num desses critérios. Ou tem boa genética e não responde ao hormônio, ou responde ao hormônio e não tem boa genética, ou não tem boa genética e não responde ao hormônio. E aí, para esses caras, eles preferem acreditar que caras como Ramon, Brandão e tantos outros atletas por aí estão tomando um caminhão de droga. Você entendeu? Pegar o Ramon, cara, é o cara que a hora que você analisa a genética dele para a dieta, ele não precisa comer muito para crescer e ele não precisa passar fome igual alguns atletas para secar. Ele passa fome para bater o peso. Mas, cara, tem gente que precisa passar muito mais fome para queimar alguma grama de gordura ali. Acho que o que mais na questão da pesagem do Ramon é que a genética dele é tão boa que você nunca vê o cara murcho. Então o cara nem depleta, né? Aí você vai para a parte de treino. O Ramon é um cara que até um tempo atrás não treinava pesado. E o cara já era um nível de físico assim absurdo. Aí a hora que você começa a explorar o cara no treino, você vê que o cara desenvolve força rápido, o cara tem coordenação, o cara tem amplitude, tem técnica, a força dele progride rapidamente, então, e o cara não se machuca. O cara não vive cheio de lesão, não vive ferrado. O cara tem uma resposta acima da média no treino. E da hora que você vai para as drogas, o cara, tipo assim, com muito pouco, ele responde muito bem, e o cara não tem colateral nenhum. Tanto que o cara, a cada Olímpia, ele tá com um filho a mais aí. É verdade. Sim, cara. É verdade. Falou tudo mesmo. Pô, que nem você falou, cara, eu já Bizarro, peguei cara. caras que os caras amavam esse negócio do bodybuilder, o lifestyle, você atleta, mas o cara era uma genética horrível, cara. O cara, tipo, com muito pouco, o cara se enchia de colateral e ficava todo ferrado, cara. A força do cara não desenvolve, o Não cara é? aumentou um pouco a dieta, já embaça. Aí, ó. Tem a genética do Ramon e tem a genética contrária, né? Que se fala, meu Deus, cara, esse cara não vai dar pro negócio, cara.